Vem com o peso da sua glória. Vem com o peso. A tua glória. Vem com o peso. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com peso, com peso, com peso. A densidade da presença. A densidade, Sará, como em Azusa, Chacatatarababá. Sempre, 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 sempre. Essa é a mensagem do nosso povo, Deus. Essa é a mensagem do nosso povo. Nós não queremos carregar belos sermões mais. Nós não queremos procurar o tema da próxima reunião. Nós queremos somente uma coisa. Nós queremos somente uma coisa. Nos dê olhos como de pomba. Nos dê olhos como de pomba, Deus. Nos dê olhos fixos em uma só pessoa. Não mais o que você pode nos dar. Não mais o que a presença proporciona. Mas a densidade do seu caráter. A densidade de quem o Senhor é. Nos torne um povo de uma só coisa, Deus. Nos torne povo de uma só coisa. Nós não queremos o que o Senhor nos proporciona. Nós não queremos o que o Senhor pode fazer. Nós queremos uma coisa: o Senhor. Porque quem tem Cristo e tudo mais, não tem mais do que quem tem apenas Cristo. Que a nossa geração seja uma geração que tem olhos como de pomba, os olhos descritos em Cantares, de uma noiva que tem olhos fixos no noivo, de uma noiva que tem olhos fixos no noivo, olhos como de pomba. Essa é a minha oração, Deus. Empodere-os com essa presença tocável. Amém. Amém, amém, amém. Quem quiser ficar, pode ficar. Vamos quebrar uns tabus que eu tenho, pelo menos para mim. Quem quiser ficar no chão, me ouve no chão. Quem quiser ficar deitado, me ouve deitado. Quem quiser me ouvir sentado, fique à vontade por me ouvir sentado também. Mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Existem histórias de avivamento que dizem que ao redor do altar, onde a presença consome, os homens ficavam perplexos durante o sermão. Então pode ficar aqui quem quiser. Deus quer queimar a gente hoje. Antes de começar a pregar, eu só quero explicar o que eu fiz diante da Bíblia, ou o que eu fiz, ou o que eu quis despertar em vocês fazendo isso. Amém ou não amém? Fiquem comigo, continuem chorando. Deus, eu oro para que quem foi tocado com sua presença aqui permaneça queimando. Que o meu sermão não interrompa a sua obra, mas que ele coloque fogo nos corações de quem ainda não experimentou. Essa é a minha oração. Eu costumo dizer, por causa dos livros e dos estudos sobre avivamento, que avivamento é quando Deus se hospeda para um lugar. É quando Deus se muda com a densidade do seu caráter para um lugar específico. É por isso que existe a presença, que nós experimentamos no culto, e cara, isso é perfeito. E existe a densidade da presença, mesmo que nós não chamemos de avivamento, existem reuniões que Deus quer nos provocar com essa intensidade. Eu estou escrevendo sobre saudade, eu estou escrevendo um livro. E durante essa escrita, durante as ministrações e as agendas que eu faço, uma dessas agendas foi na Sara Betim, uma reunião de oração. Eu ia pregar, eu acho que 8 horas, a presença de Deus veio de forma densa. Eu acho que eu fui pregar mais de 10 horas, eu não podia nem usar microfone, eu lembro disso, por causa dos vizinhos. E meu questionamento para Deus a todo tempo era assim: Deus, sabe quando eu oro pedindo para que eu não precise pregar? Sabe disso? Eu acho que esse dia chegou, não quero falar nada. E eu falava isso com Deus, eu falei isso com ele também, com o Johnny. Eu falei, mano, não precisa, cara. Deixa fluir, a presença está aqui, cara.
E a presença de fato estava sobre nós estávamos sem palavras. O som da igreja eram lágrimas de pessoas sendo tocadas. Um cara levantou no meio da reunião e começou a falar, e ele não estava na programação, mas o que ele disse alinhou nosso coração, e nós começamos a queimar, e aí Deus soprou no meu ouvido uma mensagem que está em Atos 1. Essa mensagem, tema Atos 1? É alguma coisa assim? Uau, que legal, mano. Vamos lá. Em Atos 1 está escrito que, vamos contextualizar, em Atos 1, Jesus está ressurreto, Jesus não é mais uma promessa. Atos 1 começa dizendo que ele provou com todas as evidências que ele estava vivo e ressurreto, amém? Jesus estava ali vivo e ele ficou 40 dias ensinando os discípulos. Ou seja, vamos trazer para o nosso contexto, é como se em uma reunião, o que a gente sempre pede tivesse acontecido, o que a gente sempre ouve estivesse acontecendo. Eles sempre ouviram que Jesus viria, morreria e ressuscitaria, e Jesus era filho de Deus. Sabe o ápice de um avivamento? Estava acontecendo aqui. Todas as promessas tinham se cumprido. Estava tudo certo. E Jesus passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus para eles. E antes de Jesus subir, a humanidade dos discípulos gritam. E esse é o sinal que eu quero trazer para vocês. Versículo 6 de Atos 1. Leem comigo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas. Não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Muita gente dá ênfase nisso, né? Só que o que acontece depois é o que me chamou a atenção. Nós vamos agora para o verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos ao céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de brancos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi tirado, elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Isso mexe comigo, por quê? Porque eu já vou ser um pouco escatológico. Em Apocalipse 21, está descrita a Nova Jerusalém. É o tabernáculo de Deus vindo sobre os homens. Vamos lá, aqui em Atos 1, verso 6, existe um vislumbre de Jesus para com seus discípulos. Jesus está ensinando 40 dias para eles. É certo que eles absorveram muitas coisas. A igreja primitiva foi regada pela obediência deles ficarem reunidos a uma ordem de Jesus. Mas é notável a humanidade e o desespero de perceber que Jesus está indo. E aí, quando acaba uma conferência, que a presença de Deus foi real e tocável, que a densidade da presença toca e desce, e vocês sentem a presença, é muito comum que vocês entrem em crise, assim como os discípulos entraram. A crise dos discípulos ali, e agora? Tudo bem, você falou tudo, agora vamos lá? Jesus, na verdade, estava subindo. E aí, quando Jesus sobe, é onde eu gosto de dar ênfase. Jesus sobe, e é como se o lar dos discípulos estivesse indo embora. O lar, o aconchego, a promessa se foi. E eles ficam olhando para o céu, e Jesus sumindo. E aí desce 2 homens, que são ditos como os anjos, né? Fala: por que vocês estão olhando para o alto? Esse homem vai voltar do mesmo jeito. Parece que quando eu li isso, meu coração queimou, mano. Sabe quando o estômago fica embrulhando? Me veio um sentimento de que aí sim eu olharia para o alto. E essa mensagem é uma mensagem que eu tenho carregado. É uma mensagem de entender que avivamento é quando Deus se hospeda, mas o cara se hospeda e traz a sua casa. E é por isso que quando a presença vai, a conferência acaba, as reuniões e os cultos maneiros, que a presença veio, chacoalhou, a gente vai, fica em nós um questionamento ainda de por que ela se foi. Este questionamento é respondido em Apocalipse 21, quando o tabernáculo de Deus vem sobre os homens, e ele habita com o seu povo.
Por que é uma mensagem de saudade? Porque Pedro diz que tem uma maneira de apressar o tabernáculo de Deus, os últimos dias. Os discípulos esperaram o poder do alto, e esse poder veio, os discípulos foram enviados, e eles fizeram o quê? Pregaram o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e então os confins da terra. A mensagem da ausência de Cristo nos nossos cultos transmite a ideia de que não está tudo ok, está faltando alguém aqui. Os nossos cultos estão acabando porque está faltando alguém. E quando está faltando alguém, vem um batismo de saudade sobre as salas. Batismo mesmo que tocou Evan Roberts para ele pregar e orar. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos. E esses homens foram dobrados e um avivamento tocou um país. Os bares fecharam. 3 anos sem ocorrência policial, porque Deus se hospedou e trouxe a sua morada para um lugar. E a pergunta que eu quero fazer é: será que a gente tem preparado um lugar para esse Deus se hospedar, para Ele vir e trazer seu lar? Será que temos sido os homens e mulheres cuja mensagem é somente Ele? Será que procuramos pela presença? Será que falamos de avivamento? Será que a gente se reúne para satisfazer algo que a dopamina consegue satisfazer? Que o sentimentalismo, o vir não destruindo aqui consegue satisfazer? Será que essa é a mensagem que a gente carrega? Será que a mensagem do Arena Jovem é barulho ou é Cristo? Os discípulos entrou em crise, porque o cara estava ensinando sobre o reino. E aí, de repente, o cara que estava ensinando, ele sobe e ele se torna uma promessa. Essa promessa matou Paulo. Essa promessa matou Pedro. Essa promessa matou Estevão. Essa promessa matou João. E essa promessa perdura os nossos dias e tem deixado a gente vivo. A mesma promessa que martirizou os nossos irmãos tem feito a gente olhar para Deus como um meio onde Ele sopra prazer em nós, para que a nossa carência do mundo seja preenchida, mas não é isso. Existe uma satisfação em Deus. Cristo é mais glorificado em mim quando eu estou satisfeito nele, uma satisfação de saudade, uma satisfação de um interesse real, de entender e compreender, do intelecto para o coração, não só o entendimento, mas algo que pulsa os seus dias, que falta alguém na sua escola, que falta alguém no seu trabalho, falta alguém na sua casa, está faltando alguém na nossa reunião. E a gente cai nisso, nesse erro de esquecer que falta alguém, por causa do que eu vou pregar hoje. Então abra comigo aí. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Vocês estão preparados? João 5, nós vamos ler João 5 e João 6. Nós vamos destrinchar um pouco de João 5 e 6. Eu acredito que Deus quer falar com vocês. Amém? Eu vou pegar a Bíblia porque eu tenho um problema de vista seríssimo. Quando o avivamento vir, vai acabar. Eu sei disso. Vamos ler João 5, verso 4. Vamos nessa? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? E o paralítico respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, quando estou tentando entrar, alguém chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Jesus era irônico, que legal. Você está curado, olhe, você está curado e não volte a pecar,
para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Desculpa, verso 19. Jesus lhe deu uma resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai não faz, porque o pai que o faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhes mostra tudo o que faz. E depois no verso 30, Jesus repete e diz: por mim mesmo nada posso fazer. Depois a gente volta no verso 33, tá bom? Cara, vamos contextualizar e expor um pouco do que está escrito aqui, até o verso 30. Era um sábado, Jesus vê um enfermo. O ministério missional de Jesus era combater o reino da terra, o reino do diabo, as obras do diabo, consequências de pecado. Por isso Jesus passava e curava. A cura de Jesus era para combater a consequência da queda. Jesus, antes de morrer, ele já trazia vislumbres do que seria a obra terminada. E aí, quando Jesus encontra aquele paralítico num sábado, diante da lei, no sábado não se pode trabalhar, não se pode pegar a maca e não se pode curar. Jesus olha a situação dele, chega nesse paralítico e diz: você quer ser curado? E a resposta não é sim ou não. A resposta é: não tem ninguém que me leve. Nós temos duas questões no paralítico, que é importante a gente observar. Primeira questão: existe uma crise aqui. Porque o paralítico estava ali durante 38 anos, então ele queria um milagre, mas quando o milagre chegou, ele questionou o milagre por causa de métodos. Ele queria entrar, ele queria era a água e nem a cura. Ele queria, na verdade, era o meio e não o fim. E aí Jesus pega e fala: pega a sua maca e ande. E esse cara começa a andar. Esse cara é curado, existe uma problemática. Jesus foi adiante de um princípio da lei. Eu não acredito que Jesus quebrou um princípio da lei, não acredito nisso. Mas eu acredito que Jesus, a lei revela o caráter de Jesus. A lei serve para revelar o caráter de Deus, quem Deus é. Então Jesus, sendo o próprio Deus, ele viu o Pai fazendo algo e logo ele fez. Jesus começa a ser perseguido por causa disso, porque não pode curar no sábado, não pode pegar a maca no sábado. E ainda quando a gente questiona, você é filho de Deus. Que doideira esse homem está fazendo, que bagunça, imagina. Imagina que bagunça Jesus estava fazendo, uma bagunça santa. E acontece que Jesus começa a falar que dele mesmo ele não pode fazer nada. Esse Jesus não sou eu, pregador, não é a ungida bispa, não é a Ana, não é o Joninha que estava ministrando. Esse Jesus é 100% Deus. E ele diz que ele não faz nada por ele mesmo. Uau! A resposta de Jesus é: meu pai está fazendo, logo eu faço. O que eu entendi lendo isso? A medida de Jesus não é a legalidade. Jesus não faz o que ele pode fazer ou não pode fazer. Jesus faz o que ele vê. A medida de Jesus não é ele se portar do jeito que ele pode ou não pode. A medida de Jesus é ele se portar mediante a revelação. Isso é profundo. Nós vemos Jesus no deserto. Quem é que concorda que ele tinha poder para transformar as pedras em pães? Ele tinha poder, mas a medida dele é diferente da nossa. Jesus não fazia o que podia somente, ele fazia o que ele via. Então, se ele vê o pai dele fazendo, ele se envolve. E é interessante porque Jesus, ele diz assim: o pai me envolve porque ele me ama no que ele está fazendo. E em Romanos está escrito assim, Romanos que Paulo escreveu, que os filhos de Deus são soprados pelo Espírito, são soprados a se envolver. Quem se envolve no que o pai está fazendo é filho de Deus. Jesus está aqui de fato trazendo essa mensagem antes de Paulo. Ele está dando ênfase na paternidade de Deus.
Porque quem trabalha para Deus e é soprado pelo Espírito e não faz o que pode ou não pode, esse é filho de Deus. A medida é a revelação. A medida dos filhos é a revelação, cara. E Jesus continua. E vai ser um pouco expositiva essa palavra. Então peço paciência, se vocês não estiverem acostumados. Depois disso, Jesus continua a indagar, a falar. Ele continua a falar para a galera. Jesus fala assim, no verso 33. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade, que ele era filho. João estava falando que Jesus era filho, gente. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Quero dar ênfase nisso. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo, vocês quiseram se contentar com a luz de João. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir, estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. Jesus, depois de falar que ele é filho de Deus, Jesus ele levanta um questionamento sobre, na nossa linguagem, idolatria. Porque antes de Jesus veio um percussor, João Batista. João Batista falava que Jesus viria e ele era filho de Deus. João Batista preparou o caminho. João Batista foi um percussor, o que é isso? Ele abriu o caminho para Jesus. Sabe o que aconteceu? Esse João Batista que queimava e irradiava luz, começou a ser a esperança de algumas pessoas. E Jesus levanta um questionamento, olha só, espera aí, gente, eu não preciso de testemunho humano, mas eu menciono isso a vocês, por quê? Para que vocês sejam salvos. A medida de hoje pode ser essa também, a medida de revelação, onde vocês fazem o que o Pai faz, e não mais fazem o que podem ou não podem fazer diante do Espírito e da presença, me entendam bem. Mas vocês fazem na medida da revelação do Filho de Deus e se envolvam na paternidade de Deus. E vocês parem de achar que luz que irradia nas pessoas que preparam o caminho substitui a relação de Jesus para com vocês. Essa é a mensagem de Jesus aqui. João irradia luz, é verdadeiro. João queima. João Batista queima por Jesus. Ele é importante no reino. Mas vocês se apegaram à luz de João. Mas vocês estão se dobrando para a luz de João. Posso falar algo? Jesus falando. Eu tenho uma luz maior. Eu tenho um testemunho maior. É uma notícia, é um recado. Quem olha para a luz dos homens, não é que está pecando, mas está perdendo a luz maior. Quem olha para a luz dos homens está perdendo um testemunho maior, está perdendo um Deus maior. Deus fez através de João, mas Deus fez através dele mesmo. E Deus quer tocar vocês com esse senso de revelação, para que vocês mergulhem em fazer o que Ele faz e quem Ele é. Porque quando a gente só olha para o que Ele faz, a gente olha só para as pessoas. Mas quando a gente olha para quem Ele é, para se envolver no que Ele está fazendo, tudo muda. E aí Jesus diz o que no final, gente? Quero lembrar para a gente ir para o capítulo 6. A minha obra testemunha sobre mim. O que eu estou fazendo testemunha sobre mim, ok? A gente vê uma ênfase do escritor, João, no capítulo 6, depois disso, Jesus falando que a obra testemunha e testifica que Ele é Filho de Deus. Os próximos dois acontecimentos do capítulo 6 é o que, gente? Jesus fazendo obras. Daí Jesus multiplica o pão, a primeira multiplicação de pães. Algum tempo depois, Jesus partiu, capítulo 6, para outra margem do mar da Galileia. Ou seja, Ele foi para o outro lado. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque viu seus sinais milagrosos que Ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu no monte, sentou com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica, a Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, apenas para colocar o coração de Filipe à exposição, pois já tinha em mente o que ele ia fazer.
Filipe lhes respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus disse: mande o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Estavam cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus é zeloso. O que é retratado aqui? Jesus faz mais um milagre. Ele diz que a obra dele, o que testemunha acerca deles e certifica que ele é filho de Deus, é um milagre. Ele faz milagre. O escritor é zeloso. A ordem que João escreveu isso zela para que a gente entenda que, de fato, era uma caminhada de ser provado por Deus. Os discípulos estavam sendo provados. Filipe foi provado. André chegou com os peixinhos, com pouca fé. O que é isso para alimentar todo mundo? Jesus vai lá e multiplica. Próximo episódio. E aí, vamos tentar se envolver nessa história? Olha que doido. Olha que doido. Deus falou com vocês, Jesus na Bíblia, Deus falou com vocês: as minhas obras testificam quem eu sou, amém? Quero envolver vocês nisso. Ele multiplicou o pão, vamos dar um glória a Deus! Ele multiplicou, quero envolver vocês no poder. Eu imagino os discípulos que ouviram isso. Cara, esse cara acabou de dizer que ele é filho e as obras testemunham sobre ele, uau! E aí ele multiplica o pão, uau! E todo mundo é envolvido no que ele está fazendo, incrível, não é? E aí continua, e Jesus, vou ler, né? Vamos ler, senão eu empolgo. Versículo 16 do capítulo 6, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados, mas ele disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. E o que acontece de novo? O que acontece? Milagre. Um homem está andando sobre o mar. Se envolva nisso. Fique perplexo igual os discípulos, cara. Ele multiplica o pão. Ele faz. Depois, o que João retrata? O que João registra? O homem está andando sobre as águas. Mas esse Jesus é maluco. Esse Jesus está testificando que ele é filho de Deus. É isso que está acontecendo. E todo mundo empolgado na leitura. Todo mundo empolgado, sim ou não? Todo mundo empolgado. Está todo mundo acreditando nisso. Todo mundo acredita que Jesus é filho de Deus. Todo mundo se empolga com isso. E aí Jesus quebra todo mundo. O que acontece? Olha o que está escrito aqui no verso 23. Então alguns barcos se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. A galera se aproximou onde Jesus multiplicou o pão. Em busca de quê? Ver a testificação de que ele é o filho, mais milagres. E a galera se aproxima. A galera está junto. A consequência do milagre é comer do pão. A consequência do milagre é participar da obra. Essa é a consequência. Então acontece que a galera começou a se reunir por causa do milagre. A galera começou a se juntar por causa do milagre. Por causa do que Jesus estava fazendo. E aí Jesus vem. Jesus, o pão da vida, vem. O cara que multiplica o pão também é o pão. Ele chegou. E ele chega e ele fala assim. Quando encontram, né, o pessoal, no verso 26, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais milagrosos. No original, os sinais milagrosos aqui não significam o milagre do pão. No original, essa palavra significa testificamento. Eu fui testificado. Vocês não estão me seguindo por causa da minha obra. É tipo isso. Jesus está falando: vocês não estão me seguindo por causa dos milagres que me testificam. Vocês não estão me seguindo por isso. Das obras milagrosas, das coisas que me testificam. Não é porque eu fui testificado que vocês estão atrás de mim. Mas vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vamos dar um pause nisso aqui? Jesus fazia milagre. Prestem atenção. Para testificar quem ele é. E o povo ficou satisfeito com o pão que comeu e não com o pão que ele era, cara. Jesus fica revoltado com isso.
uma revolta santa. Jesus fala, vocês não estão me seguindo por causa das obras milagrosas, que é isso? Por causa do que testifica, o que revela que eu sou filho de Deus. Vocês estão me seguindo por causa de outra coisa, por causa da consequência do que me testifica. Vocês comeram e ficaram satisfeitos. Que homens pequenos, né? Que pequenez que tem na nossa humanidade. A gente se acostuma com o que ele proporciona e esquece que ele faz isso para testificar acerca dele. A gente se acostuma e fica satisfeito com o que ele faz e não procura tê-lo. Isso é muito incoerente. Mas isso é nossa humanidade. E acontece que na continuidade do texto, Jesus continua dizendo, no versículo 28, perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer. O que a gente precisa fazer? E aí Jesus responde, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Ou seja, de novo Jesus falando que o milagre e a obra não é o sentimento de se envolver e comer do pão que satisfaz ali na hora. Mas Jesus diz, é crer. Porque a crença, ela parte de um lugar, é muito legal ler no original, estudem. Esse crer que está descrito, fala acerca de ser mudado porque viu. Ser mudado porque se envolveu. Por isso Jesus está falando tanto da obra. A obra de Deus muda quem se envolve. E Deus está cansado de homens que correm atrás do que Ele pode fazer. Sabe por que o avivamento não vem, gente? Porque a gente quer o avivamento por causa das consequências dele. A gente não quer o avivamento porque o avivamento tem Jesus. A gente é como essa multidão que persegue Jesus. Ano após ano, a travessia de mar após a travessia de mar. Reuniões após reuniões, arena após arena. A gente segue a Jesus por causa do que Ele pode nos proporcionar, da consequência, do que é glamuroso para o coração humano. E Jesus continua ensinando. Jesus continua dizendo. E Ele declarou, eu digo a verdade. Não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Você vê que aqui, em menos de um capítulo completo, Jesus quebra 2 ídolos. Jesus quebra a idolatria de João Batista. João fez, ele queima, ele é legal, mas minha luz brilha mais. E Jesus quebra a idolatria do povo com Moisés. O povo começou a falar, Moisés deu pão para a nossa descendência. Moisés encheu barriga. Aí Jesus fala, o pão de Moisés, os caras morreu. A galera que comeu do pão de Moisés morreu, mas a galera que comer do meu pão, do pão que sou eu, que a galera que for parte de mim, o povo que for parte de mim, não vai morrer. Jesus diz isso. Vamos ler? Ele dizendo, para vocês não acharem que eu estou viajando. Vamos ler, para vocês não acharem que eu estou viajando na maionese. E aí Jesus diz, o Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, então. Eles tinham fome, vocês estão entendendo? Eles eram parecidos conosco, eles tinham fome. Então dá sempre desse pão. E Jesus declarou, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse a vocês, vocês me viram, mas ainda não creram. Sabe o que é real? Participar do milagre não significa participar do Cristo. Participar do milagre, participar do que Deus está fazendo na igreja, não significa comer do pão que veio do céu. Não significa crer. Não. E ele continua. Mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer minha vontade. De novo, ele não se porta com legalidade. A visão de Jesus, a medida de Jesus não é fazer o que ele pode, não é a vontade dele, mas é para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca
nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. Isso é lindo, amigos, isso é lindo. E ele continua. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Tipo, eu não vi esse cara descendo do céu. Ele não é o filho adotivo de José, que veio de Maria? Começaram a questionar. Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Deus vai convencer, não somos nós. E de novo no versículo 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui, este é o pão que desce do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? E Jesus rebate, ele responde, ele diz, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem do sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E agora, uma pergunta que fica, para os que têm experimentado do pão multiplicado, para os que questionam do pão que desceu do céu no deserto, para os que perseguem Jesus por causa do pão que enche a barriga. Quem quer provar de Jesus? Quem quer provar do pão da vida aqui? Quem quer experimentar do caráter de Jesus? Quem quer participar de quem Ele é? Deus quer um tipo de gente que não mais faz o que vê, não mais faz o que pode fazer, mas faz o que vê. Deus está procurando um tipo de gente que faz o que vê no Pai, que participa e come do corpo de Cristo, não do pão e do milagre, não do sentimento, não da dopamina que é acelerada em nós quando nós estamos com Jesus, mas de algo além maior que isso, Ele. E eu queria terminar lendo os discípulos. Jesus, no versículo 60, ao ouvirem isso, depois dessa escandalosa mensagem, fere, não fere? O coração de vocês está ferido com a verdade do Evangelho, sim ou não? A gente está procurando Jesus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. A galera começou a ir embora, porque eles não querem o Jesus que fere o caráter, que muda o que você pensa, que muda o jeito de você vestir, que muda a maneira que você fala, que muda você dentro de casa, que muda você na escola. Esse é o Cristo que fere, é o Cristo que muda. A galera não quer, a galera quer provar do êxtase de seguir a Cristo. E aí a galera começa a ir embora. Dura essas palavras, quem pode suportá-las? Esse é o questionamento. Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse, isso escandaliza? Que acontece no que viram o Filho do Homem subir para onde estava antes. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. Aí no versículo 66, daquela hora em diante, muitos seus discípulos voltaram atrás, abandonaram Jesus e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida? Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Então Jesus respondeu, não foi eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas. Ainda assim, dos homens que ficaram, vamos trazer para o dia de hoje, concordaram com o sermão. É verdade. Tinha um diabo no meio, tinha um lobo no meio. Que vocês não sejam como Judas. Homens que ouviram, provaram, ficaram, mas no final abandonaram pela consequência de tê-lo.
E quando Jesus parar de tocar na dopamina? E quando a onda mudar? Jesus trabalha com ondas. E quando vier um movimento de oração, que Deus vai dobrar todo mundo em silêncio por horas, o que vai sustentar a nossa galera a orar e clamar ainda assim? Ter comido do pão do céu, ter bebido do sangue, é isso que faz permanecer. Então que não sejamos homens e mulheres que perseguem Jesus pelas consequências de persegui-lo, mas que sejamos homens e mulheres que perseguem Jesus com a revelação do seu caráter, que nos fere, nos transforma e nos muda no jeito de falar, agir e pensar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos olhar para Ele agora, fiquem de pé.